Olá, amigos do canal GeoMasa. Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Como é que vocês estão? Agora, nesse período de férias, estamos conseguindo fazer mais de uma edição, inclusive por dia. Pois bem, gente, e hoje nós vamos aproveitar para fazer a segunda reportagem do especial do Programa Antártico Brasileiro, que saiu a reportagem no caderno cotidiano segundo da Folha, no dia 5 de janeiro agora de 2020. A repórter foi a Cláudia Colucci. Estação científica na Antártida será reaberta sob temor de falta de verbas. Nós que vimos anteriormente que é uma estação que foi construída por uma tradicional empresa chinesa que tem um grande know-how, uma grande expertise em construção de bases de pesquisa no continente gelado, mas vimos também os pesquisadores reclamando da falta de recursos, dizendo inclusive que a estação é uma Ferrari, mas que sequer há combustível para que essa Ferrari se movimente. Em 2018, foi aberto um edital de 18 milhões de reais para pesquisa científica na Antártida. O montante banca atividades de 17 projetos por 4 anos, sendo gastos em cada projeto 4 milhões e meio de reais ao ano. Segundo pesquisadores, com a mudança de governo, 2 milhões em bolsas da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que já estavam empenhadas, não foram aplicadas. Na verdade, a CAPES, o principal órgão de financiamento de pesquisa no Brasil, ao lado do CNPq, a CAPES perdeu 8% dos seus bolsistas em 2019. Outros quase 4 milhões estariam em suspenso. Essas bolsas de estudo são fundamentais para formar novas gerações de pesquisadores. Só países com atividade científica, que hoje somam 29, podem ter voz e voto no Tratado da Antártica, que regula as atividades no continente. E para isso é preciso ter pesquisas ativas, o que o Brasil conseguiu até hoje, mas, no entanto, vem minguando as suas atividades. O Brasil se tornou membro em 1975 e membro consultivo com poder de voto e veto em 1983, quando inaugurou o ProAntártica, o Programa Antártico Brasileiro. A Antártida representa 10% do território do planeta, cerca de 15 milhões de quilômetros quadrados, com 70% da água doce do mundo e imensas reservas intocadas de gás, minérios e petróleo. Em livros sobre a Antártida, não é incomum se dizer que há tanto petróleo no continente quanto existe no Oriente Médio, por exemplo. As pessoas podem achar que é muito dinheiro para estudos, mas não. É uma pesquisa internacional que depende do dólar. Quem tem um projeto de 1 milhão de reais tem menos de 250 mil dólares, o que não é absolutamente nada quando se trata de pesquisa de ponta. Os equipamentos, reagentes, tudo é importado, explica o microbiologista Luiz Henrique Rosa, da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador de projeto que estuda fungos na região. Para a Câmara, a instabilidade dos recursos é um entrave. O edital anterior tinha duração de 3 anos, mas o dinheiro teve que durar 5 anos. Dessa forma, os pesquisadores têm que fazer milagres. É para acabar. O governo Jair Bolsonaro, que quer se modernizar, que quer acompanhar as nações mais desenvolvidas do planeta, fica cortando onde não se deve na pesquisa científica, na Bolsa dos Pesquisadores.
Agora o edital de 18 milhões virou um de 12 milhões. O governo federal não confirma esse corte. A todo momento, corta-se bolsas de estudo, não há garantia de continuidade de recursos. Os novos cientistas dependem dessas bolsas para fazer pesquisa, diz ele. Não só para fazer pesquisa, como para sobreviver. É como se fosse o salário deles. É um absurdo mexer nisso, até porque os valores são bastante irrisórios. Rosa lembra que o trabalho de pesquisa na Antártida é apenas uma parte, 30% do que tem que ser feito. O resto, a transformação em produção científica, ocorre no Brasil, nas universidades. Portanto, gera trabalho, tanto na Antártida, mas principalmente no Brasil. A maior parte dos bolsistas é vinculada aos programas de pós-graduação. Se o governo corta essas bolsas de pós, os alunos não têm como se manter e o programa antártico perde também, diz Rosa, já que nós não teremos os importantes pesquisadores e conhecedores da Antártida, que, por exemplo, tem uma fundamental relevância na formação dos climas brasileiros e, consequentemente, na sua agropecuária. Segundo o contra-almirante Sérgio Guida, responsável pela etapa final da reconstrução da base antártica, a maior reclamação não é sobre eventuais cortes de verbas ocorridos neste ano, mas em relação à inconstância do financiamento para as pesquisas. Então, ora você tem dinheiro, ora não, e é uma situação muito delicada. Esses pesquisadores têm um sacrifício enorme, vivendo sobre penúria, eles que têm uma relevância fundamental para o país. Essa pouca constância no repasse de recursos trazem impacto. E olha que é um contra-almirante que está falando, o Sérgio Guida, já que o atual governo Jair Bolsonaro é apaixonado pelos militares, que se ouça então o contra-almirante que convive com os cientistas e percebe a delicada situação pelas quais eles vivem. Os pesquisadores reclamam com razão. O dinheiro vai acabando e eles não conseguem mais ir para lá, para a Antártida. Perde-se pesquisador antártico em que se investiu 2-3 anos para formar. Em nota, o MCTIC, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nega que tenha havido contingenciamento dos recursos para o ProAntar e diz que a terceira e última parcela relativa aos recursos do edital seria paga até o final de 2019. Então, Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, ou o senhor está mentindo, ou o seu ministério está mentindo, ou todos os pesquisadores e o militar Sérgio Guida está mentindo. Sabe o que eu acho? Que o senhor é um mentiroso, o senhor e o seu governo. Em relação às bolsas da CAPES, o Ministério afirma que o CNPq estabeleceu um acordo para a implementação de ações no ProAntar no valor de 5,72 milhões de reais. O valor das bolsas do projeto, aprovadas em situação P1, projeto aprovado já com recurso garantido, foi de 1,87 milhão. Mas deixa eu entender, eles precisavam de 5,72 milhões, vocês aprovaram um terço disso? É claro que eles vão passar situação delicada. Então vocês se contradizem no corpo do próprio texto. É o que eu acabei de dizer. Marcos Pontes, você é um Pinóquio, um mentirosão. Informa ainda que existe saldo de 3,85 bilhões em bolsas, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que poderia ser alocado em P2. Projetos aprovados, mas sem recursos garantidos. Então, o que adianta colocar em situação de P2 esses quase 4 milhões, ministro? Se você mesmo diz que eles são aprovados, mas não tem garantia de recurso. Mas que diabo é isso? E que há uma demanda de bolsas para 3 projetos, no valor de 721.600. Mas vocês falam e não resolvem a situação. O Ministério não informou, porém, se e quando
quando esses recursos serão liberados. Quer dizer, não resolve de forma nenhuma a necessidade dos pesquisadores. Se tem dinheiro sobrando dessas bolsas, por que não passaram ainda para os P2? Cadê o dinheiro? Tive que dispensar 2 excelentes alunos de pós-doutorado porque a gente não conseguiu bolsas. Quem vai tocar o programa daqui a alguns anos é essa turma que precisa de bolsas hoje. É a nova geração de pesquisadores antárticos, diz Paulo Câmara, que é o coordenador e formador dessa mão de obra altamente qualificada. Além das pesquisas sobre o potencial uso de plantas da Antártida como fontes de fármacos e curas de doenças, Câmara também estuda o efeito do aquecimento global, que é o que disse, um dos grandes destaques na pesquisa da Antártida é a compreensão do clima, fundamental para o entendimento da circulação das massas de ar, dos elementos e dos fatores climáticos que agem sobre o território brasileiro e, consequentemente, da agropecuária. Então, é de grande relevância, na verdade. Meus caros, nós ainda teremos mais um programa neste especial sobre a Antártida. Portanto, será uma trilogia, como nós acabamos de fazer com o centenário do Isaac Asimov. Eu os aguardo no próximo programa. Um forte abraço, fiquem bem. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de deixar o seu comentário e, claro, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado!